Eu sou Marcelo Rocha, sou professor do Instituto Federal Baiano, campus Guanambi, e nesta videoaula eu farei uma apresentação breve sobre a irrigação na palma forrageira. Falarei sobre a importância da irrigação na palma, os principais sistemas de irrigação utilizados. Falarei sobre o manejo de irrigação, os aspectos práticos, e ao final demonstrarei um exemplo prático de cálculo de tempo de irrigação, de forma que o produtor possa utilizar esse método em sua propriedade. Por apresentar metabolismo ácido das crassuláceas, a palma forrageira ela se adapta bem à condição de baixa disponibilidade de água no solo. Entretanto, há fatores ou combinações de fatores como longos períodos de estiagens, solos com baixa capacidade de armazenamento de água, alta evaporação, alta radiação solar incidente, baixa umidade relativa do ar, temperatura ambiente elevada, principalmente a noturna, contribuem para que o desenvolvimento da palma seja limitado, como nós podemos observar aqui nesta figura. Na parte 1 é a condição de algumas variedades de palma sob sequeiro, sem irrigação, e na condição 2, as mesmas variedades, com aplicação de baixo volume de água em baixa frequência. Então nós podemos observar que a condição de sequeiro, o desenvolvimento da palma foi limitado e em muitos casos muitas plantas podem morrer. E isso influencia significativamente na produtividade final do palmal. Nesta tabela a gente mostra resultados de produtividade de massa verde, de massa seca, no primeiro e segundo ano de cultivo aqui em Guanambi, no campus do Instituto Federal Baiano. Nós trabalhamos com algumas condições de aplicação de água, desde uma condição de melhor disponibilidade de água no solo para a cultura, 100% da evapotranspiração de referência irrigada diariamente, isto com água salobra. Nós reduzimos essa lâmina e aumentamos o turno de rega com água salobra a ter 7% da evapotranspiração de referência irrigada a cada 15 dias. Usamos uma condição de 5 litros de água por metro linear a cada 15 dias. Essa água aqui de condutividade melhor, água C2. Na condição 3 a 7 a água era C4 e a condição de sequeiro. Nós verificamos que na condição de 33% da ETO a cada 3 dias, já possibilitou aumento da produtividade de massa verde e de massa seca no segundo ciclo de produção. Nesta figura, a gente mostra resultados de produtividade e de eficiência de uso da água da palma forrageira gigante no primeiro ano de cultivo aqui no setor de agricultura do IF Baiano, campus Guanambi. Foi um experimento que nós conduzimos com o intuito de avaliar a influência de 3 fatores: do turno de rega, da densidade de plantio e da lâmina de irrigação. Foi um experimento em blocos casualizados, em esquema de parcelas sub- e subdividida, onde alocamos o fator turno de rega na parcela, densidade de plantio na subparcela e lâmina de irrigação na sub- e subparcela. Trabalhamos com 2 turnos de rega, 7 e 15 dias, 4 densidades de plantio, 20 mil, 40 mil, 60 mil e 80 mil plantas por hectare, e 4 níveis no fator lâmina de irrigação. Uma condição de sequeiro, lâminas de 11, 22 e 34% da ETO. Como resultados, nós não encontramos interação tripla nem dupla. Também não verificamos efeito do fator turno de rega, ou seja, pode irrigar tanto a 7 quanto a 15 dias, que não tem influência. Por outro lado, ao avaliar a produtividade e a eficiência de uso da água, houve efeito da densidade de plantio e da lâmina de irrigação nessas variáveis, em que com o aumento da densidade de plantio, aumento na produtividade e na eficiência de uso da água. E com o aumento da lâmina de irrigação, aumento na produtividade,
como pode observar aqui. Na condição de sequeiro, a produtividade foi de aproximadamente 75 toneladas por hectare, e quando aplica 34% da ETO, a produtividade já sobe para aproximadamente 190, 200 toneladas por hectare. Ao analisar a eficiência de uso da água, considerando apenas a lâmina bruta aplicada, verificamos que a eficiência de uso da água ela cai linearmente de 11% até 34% ETO. Por outro lado, ao considerar no cálculo da eficiência de uso da água a lâmina bruta e as chuvas ocorridas aqui no período, verificamos que há um aumento da eficiência de uso da água, em que na condição de sequeiro a eficiência de uso da água foi de 150 kg por hectare por milímetro, e quando chega a aproximadamente 22% ETO, foi o pico, a maior eficiência de uso da água, de aproximadamente 210 kg por hectare por milímetro. Isso mostra a importância da irrigação, que mesmo com chuva, aplicando uma pequena quantidade de água, com baixa frequência, é capaz de aumentar a produtividade e aumentar a eficiência de uso da água. Essa seria uma condição interessante que o produtor poderia estar utilizando para manejar a irrigação na sua propriedade, pois foi uma condição que possibilitou produtividade elevada, aumenta a produtividade e maior eficiência de uso da água. A irrigação na palma-farjeira pode ser realizada pelos sistemas de irrigação por aspersão convencional e pela irrigação localizada, principalmente pelo sistema de gotejamento. No caso da microaspersão, não seria muito interessante o uso desse sistema para irrigar a palma-farjeira. Como podemos observar, num sistema de cultivo como este, em que você tem alta densidade de plantio e fileiras triplas, o produtor ele irá posicionar a linha lateral nesse carreador, nessa rua. Nisso, basicamente, ele irá molhar essa faixa aqui, que não há plantas. E ao posicionar o microaspersor nessa rua, as gotas elas incidirão sobre esses cladóides, já que o sistema tem alta densidade de plantio. E ao incidir nesses cladóides, não há projeção das gotas para essa fileira central. Então, basicamente, vai molhar apenas essa fileira e essa rua. Assim, vai ter um desperdício de água e uma desuniformidade de área molhada, podendo assim refletir na produtividade final desse palmal. Devido à baixa disponibilidade de água no ambiente semiárido, especificamente onde se cultiva a palma-forrageira, e devido à palma-forrageira apresentar sistema radicular superficial e concentrado mais próximo à planta, o sistema de irrigação por gotejamento é o mais indicado para uso na irrigação da palma-forrageira. Ao utilizar o gotejamento para irrigação na palma-forrageira, principalmente quando se utiliza água salobra, o produtor deve dar preferência àqueles gotejadores inline, na linha, ou fita gotejadora. Em testes realizados aqui por nós, verificamos que esse tipo de emissor ele possibilita ao longo do tempo maior uniformidade de distribuição, consequentemente maior eficiência de aplicação e menor lâmina bruta aplicada. Uma vez que o produtor instalou o sistema de irrigação, seja por aspersão convencional ou gotejamento, como que é feito o manejo de irrigação? O manejo de irrigação ele é feito por duas bases, tanto com base em formação do solo, pelo decaimento da umidade no solo, ou com base no clima, pela demanda evapotranspirométrica. Para realizar o manejo da irrigação com suporte no solo, é necessário conhecer o tipo de solo
e daí a curva de retenção para cada solo. Através da curva de retenção, você tem a umidade ótima do solo e a umidade atual. Através da umidade ótima e a umidade atual, essa diferença o produtor irá calcular a quantidade de água a ser aplicada. E para isso ele precisa também de aparelhos para descobrir ou determinar a umidade atual no momento da irrigação. Ele pode utilizar sensores como tensiômetros ou outros. Aqui tem a foto de uma TDR, só que a nível de produtor é inviável ele adquirir, devido ao custo, uma TDR para manejo de irrigação. Ele pode estar adquirindo os tensiômetros ou os sensores watermark. No caso da palma forrageira, o posicionamento do sensor de umidade deve ser realizado a aproximadamente 15 centímetros de distância da planta e a 15 centímetros de profundidade. Por quê? Como vocês podem observar aqui nesta figura, a distribuição de raízes da palma forrageira ela é superficial. Então, basicamente, todas as raízes estão concentradas a 30 centímetros de profundidade e, basicamente, até 30, 25, 30 centímetros de distância da planta. Então, para manejo da irrigação, ele irá posicionar um sensor de umidade a aproximadamente 15 centímetros de profundidade, região de maior concentração de raízes da palma forrageira, e ele pode colocar um outro sensor a uma profundidade maior, 40 centímetros. Esse primeiro sensor para manejo da irrigação e o sensor na profundidade maior para verificar se está ocorrendo a percolação, se for o caso. O cálculo da lâmina a ser aplicada quando se usa o manejo de irrigação com base em informações do solo é feito da seguinte forma. A lâmina a ser aplicada em milímetros é igual a umidade na capacidade de campo menos a umidade atual vezes a profundidade de umedecimento, que no caso da palma forrageira usa-se 30 centímetros, vezes 10 para transformar centímetro para milímetro, vezes o coeficiente de localização. Em irrigação localizada, principalmente por gotejamento, e quando a planta está nova ou a faixa contínua molhada é menor do que a largura entre a fileira de planta, deve-se calcular esse coeficiente de localização. Mais à frente eu falarei como obter esse coeficiente de localização. No caso da umidade na capacidade de campo, isso vai variar para cada tipo de solo. Em solos arenosos, utilizo o potencial matricial de menos 60 cm de coluna de água para encontrar a umidade na capacidade de campo. Em solos de textura média, utiliza o potencial matricial de menos 6 cm. E em solos mais argilosos, o potencial matricial de menos 300 cm de coluna de água. E a umidade atual, precisa-se de aparelhos que forneçam diretamente essa umidade atual ou, no caso de uso de tensiômetros. Se for utilizar tensiômetros, essas são as fórmulas para determinar o potencial matricial e assim determinar a umidade. No caso de tensiômetro digital ou metálico, utiliza-se esta primeira fórmula, em que o potencial matricial é menos a leitura em centímetro. Se o tensímetro fornecer essa leitura em quilopascal ou em bar, transformar primeiramente para centímetro, para daí fazer a operação. Mais H1, que é a altura da coluna de água acima da superfície do solo dentro do tensiômetro, mais H2, que é a profundidade de instalação do tensiômetro. Se for de mercúrio, utilizar essa segunda fórmula aqui, em que o potencial matricial é menos 12,6 vezes a altura de elevação do mercúrio, mais a altura da cubeta até o solo, mais profundidade de instalação do tensiômetro. E a umidade atual pode ser determinada graficamente pela curva de retenção ou através dos modelos, dos parâmetros dos modelos da curva de retenção, como o de Wagner, colocar o potencial matricial aqui e determinar a umidade atual. O manejo da irrigação com suporte no clima ele é realizado pela demanda evapotranspirométrica ou evapotranspiração de referência.
Para determinar a evapotranspiração de referência, é necessário conhecer alguns elementos do clima, como velocidade do vento, temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa, radiação solar ou horas de brilho solar incidente. E para determinar estes elementos, a necessidade da estação meteorológica. E assim, uma vez determinado a evapotranspiração de referência, a lâmina ser aplicada para a palma forrageira, com base em experimentos realizados por nós aqui no Instituto Federal Baiano, a gente sugere que a lâmina a ser aplicada seja essa, 0,22 vezes evapotranspiração de referência no período, vezes o coeficiente de localização. A evapotranspiração de referência ela pode ser determinada por vários modelos. O mais indicado é esse aqui, a equação de Pena-Monti, indicado pela FAO 56. Mas pode-se utilizar outros modelos, como o modelo de Hargreaves ou modelos calibrados para cada região. O modelo de Hargreaves não é muito interessante, principalmente para a região como a nossa, que venta bastante, que vai subestimar a evapotranspiração de referência. Se for utilizar o modelo de Hargreaves, é necessário conhecer a radiação no topo da atmosfera, e esse valor é tabelado. Então, é um modelo simples, em que, a partir da temperatura máxima, mínima e temperatura média, e com radiação no topo da atmosfera, conforme a latitude, encontra-se a evapotranspiração de referência. O produtor ele pode estar utilizando também valores médios de evapotranspiração de referência. Aqui para Guanambi, eu construí essa tabela em que ela mostra exatamente a evapotranspiração de referência média para cada quinzena para todos os meses do ano. Por exemplo, em agosto, a primeira quinzena de agosto, a evapotranspiração média diária é de 5,95. Para a segunda quinzena é de 6,25. Então, o que o produtor vai fazer? Ele pega este valor, multiplica por 14 vezes 0,22 vezes o KL para encontrar a lâmina a ser aplicada. Para cultivos mais avançados, como é o caso da palma forrageira, a literatura indica o cálculo do coeficiente de localização pelos modelos de Keller ou Bernardo. Aqui eu fiz uma adaptação no caso da palma forrageira, já que ela forma uma faixa contínua sombreada ou uma faixa contínua molhada. Então, o coeficiente de localização ele será calculado pela largura da faixa sombreada dividido pela largura da fileira ou da lateral, já que cada fileira tem uma linha lateral, ou largura da faixa molhada sobre a largura entre laterais. Então, ao medir essa largura e sabendo a distância entre fileiras de planta, obtém de forma direta o coeficiente de localização. Para cálculo da lâmina bruta a ser aplicada, a necessidade de conhecer a eficiência de aplicação. Geralmente, para a irrigação localizada, tem se utilizado essa eficiência de 90% e para a aspersão 80%. Porém, o produtor ou o técnico responsável ele pode calcular essa eficiência diretamente no campo, para a condição de operação em que ele está inserido. Como que é feito essa eficiência, o cálculo da eficiência? E também o cálculo da vazão média a ser utilizado no tempo de irrigação. Então, aqui tem um esquema representativo de uma área em que tem várias laterais. E, nesse sentido, o comprimento das laterais com os emissores. Ele deve selecionar a primeira e última linha lateral e selecionar duas laterais, uma a 1/3 e a 2/3 do comprimento da derivação. Ele vai selecionar o primeiro e o último emissor de cada linha lateral selecionada e aquele emissor
a 1/3 e a 2/3 do comprimento da lateral selecionada. Assim, ele vai obter a vazão desses emissores. Nesse caso, é a quantidade mínima para calcular a vazão e a eficiência de aplicação. Como é feito o cálculo da eficiência de aplicação? É interessante que, ao fazer o teste, no início da linha de derivação, tenha instalado um manômetro para ele controlar a pressão, porque essa pressão no momento do teste deve ser a mesma pressão que ele realiza o manejo de irrigação no dia a dia. Uma vez que, se a pressão for maior no momento da irrigação, os emissores estarão aplicando mais água do que realizado no teste, uma vez que a vazão ela aumenta com o aumento da pressão. E aqui está um exemplo. Então, há 16 pontos amostrados, calculamos a vazão de cada emissor. Aqui tem o volume e o tempo gasto. Na verdade, fixamos o tempo em 2 minutos e obtivemos o volume para cada emissor. Transformamos esses dados em vazão e a média geral é a vazão que ele vai utilizar no tempo de irrigação. Nesse caso, a média geral foi de 3,02 litros por hora. O que ele vai fazer? Reorganizar esses dados do menor para o maior valor. Ele vai pegar a média de 1/4 de todos os valores, dos menores valores. Nesse caso foi 2,92, a média do menor quartil, e dividir pela média geral. Nesse caso, eu utilizei essa forma porque houve distribuição normal dos dados. E como que é feito o cálculo da eficiência de aplicação? É o CUD, isso aqui é a base de cálculo do coeficiente de uniformidade de distribuição, vezes um coeficiente de transmissividade. Então, nesse caso, a média do menor quartil dividido pela média geral foi de 0,97 vezes esse coeficiente, 0,9, a eficiência de aplicação 0,87 ou 87%. O tempo de irrigação para aplicar determinada lâmina é calculado da seguinte forma. Se usa a aspersão convencional, o tempo de irrigação em horas é igual à lâmina a ser aplicada, obtido conforme a explicação anterior, dividido pela eficiência de aplicação. No caso da aspersão, utiliza-se 80%, coloca-se aqui 0,8. No entanto, essa eficiência pode ser obtida experimentalmente também, vezes a intensidade de aplicação. A intensidade de aplicação ele pode utilizar aquela que consta no catálogo. Entretanto, muitos produtores instalam os aspersores em espaçamentos diferentes daqueles que constam no catálogo e também trabalha com pressão de operação diferente daquela. Nesse caso, é interessante que ele recalcule a intensidade de aplicação da seguinte forma: vazão do aspersor em litros por hora, dividido pelo espaçamento entre aspersor vezes o espaçamento entre linha lateral. Então, nesse caso, ele tem a intensidade de aplicação em milímetros por hora. Já que a lâmina é milímetro, ele tem o tempo de irrigação em horas. No caso do gotejamento, o tempo de irrigação é a lâmina a ser aplicada. Aqui já está embutido o coeficiente de localização, vezes o espaçamento entre gotejadores, vezes o espaçamento entre linha lateral, dividido pela vazão em litros por hora, vezes a eficiência de aplicação, que eu expliquei anteriormente como calcula. Caso o produtor não faça o teste experimental, ele pode usar 0,9 para o gotejamento. Faremos agora uma demonstração de como obter o tempo de irrigação para início da segunda quinzena de agosto em Guanambi. Nós temos aqui uma área experimental com palma forrageira.
Esta área de palma ela está cobrindo totalmente o solo. Então, neste caso, o coeficiente de localização é 1. Eu coloquei ele aqui nessa equação. Qual a lâmina a ser aplicada? Então, para a primeira quinzena de agosto, a evapotranspiração de referência por dia é de 5,95. Então, a lâmina a ser aplicada nessas 2 semanas, correspondente a essas 2 semanas, é igual de 5,95 vezes 14 dias, vezes 0,22, que seria a condição, um percentual da evapotranspiração acumulada, que seria ideal para a palma forrageira. Resolvendo isso aqui, a lâmina a ser aplicada é 18,33 milímetros. O espaçamento entre linhas laterais ou entre fileira de planta é de 1 metro e o espaçamento entre gotejador de meio metro. Eu coloquei o 1, correspondendo aqui o coeficiente de localização. A vazão do emissor, conforme o teste, 3,02 litros por hora, e a eficiência de aplicação, conforme o teste, 0,87 ou 87,3%. Então, ao resolver isso aqui, o tempo de irrigação é de 3,48 horas, transformando 0,48 horas em minutos, 28 minutos. Então, ao final, 3 horas e 28 minutos é o tempo de irrigação para a palma forrageira, que corresponde a essas 2 semanas. Estas foram informações básicas sobre irrigação e manejo de irrigação na palma forrageira. Muito obrigado.